Oi, vamos embora. A gente estava falando dos testes genéricos, que eu disse que através da expressão corporal a gente avaliava, né, o caráter, a personalidade. Pessoal, aqui tem um exemplo de alguns testes. Eu posso até explicar rapidinho, mas não se preocupem que isso não vai cair. O que, que é isso que não vai cair? Dizer quais são, dizer como que é feito esses testes. Como eu disse a vocês, esses testes têm que ser realizados com a presença de um psicólogo. Isso é uma exigência do Conselho de Psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, certo? Mas o que, que a gente, como administrador, como gestor de recursos humanos, nós temos que saber? Que esses testes existem e que, por exemplo, no caso do teste de personalidade, a gente pode usar o genérico, que é através da expressão corporal, tipo PMK, como eu disse agora há pouco. Um exemplo do PMK, tá? Não anota aí, só escuta. O cara tampa, digamos, teu olho, né? Ou coloca uma venda no teu olho e ele pede para você desenhar alguma coisa. E aí, dependendo de como sai o teu traço, se tem firmeza, se não tem, ele pode detectar um desvio de caráter ou um desvio aí de personalidade, tá certo? Então brincadeira, tá, gente? Você começa e sai pende mais para o lado direito, pende mais para o lado esquerdo, tá certo? Então aí vai depender, né? Eu não sei como analisar, porque, né, nós teríamos que ser psicólogos para analisar esse tipo de coisa. Mas a ideia é que através da expressão corporal, né, do movimento da pessoa, consiga se perceber, né, até da expressão do olhar e tudo, consiga perceber através de vários testes, né, desvios de personalidade de caráter, certo? O projetivo é quando, a partir de determinada desenho, como aqui, ou a partir de determinada figura, a pessoa projete essa personalidade, esse caráter. Tipo, o teste da árvore, né? Então, pelo menos o teste da árvore, ele te dá uma folha de papel em branco, quem é que já não fez isso? E manda desenhar uma árvore, né? E aí as pessoas dizem o seguinte: se você colocar uma árvore sem chão é porque você vive sonhando. Se você não colocar uma árvore com frutas é porque você não é uma pessoa feliz. Sei lá, eu estou inventando aqui, tá certo? O que eu estou dizendo para você é que o teste da árvore é um teste que é realizado, que eles analisam, né, a partir da projeção daquela árvore que você fez, né, a tua personalidade e teu caráter, tá certo? Assim como, por exemplo, o teste Z. O teste Z é um teste no qual eles colocam uma folha de papel, dividem em 8 quadradinhos e aí bota um pontinho, um tracinho, e aí manda você continuar aquele desenho. Ou seja, né, o que você está imaginando, né, para aquele pontinho, para aquele quadradinho, para aquele risco. E mais, ele pede para você escrever o que você fez em primeiro lugar. Tá certo? E por que você colocou aquele desenho? Então, isso é o que chama-se teste projetivo. Então, aquelas coisas que são importantes, ou o que a pessoa está colocando ali como desenho, é como se fosse uma projeção da personalidade, do caráter da pessoa, tá bom? O TAT, ou TAT, né, como a gente chama, é o teste da percepção temática. Por exemplo, eu mostro uma fotografia para uma pessoa de um determinado tema, né, e aí peço para a pessoa contar aquela história. E aí, o que a pessoa inventa daquela história, né, é o que leva, né, a pessoa a mostrar preconceitos, caráter, comportamento, tá certo? Então, a maneira como a pessoa vai contar aquela história, a partir daquele quadro, daquele desenho, né, pode levar os psicólogos a analisarem algumas características aí ligadas à personalidade. Tá bom? Teste da figura humana é a mesma coisa que a árvore, manda desenhar uma figura humana, né? E aí eles avaliam também chão, cabelo, né? Não tem olho, né? Criança se faz muito isso, né? Criança manda na escola e às vezes o desenho é em preto e branco, aí diz que a criança está triste, o desenho não aparece o pai, ou risca o pai, ou risca a mãe porque não gosta, coisas desse tipo. Então isso aí chama-se teste da figura humana. Testes onde, gente? É um teste no qual são mostradas também
fotografias, né, de pessoas que têm algum problema, alguma síndrome, algum desvio, né, de personalidade, de caráter, sei lá, esquizofrênico, coisa desse tipo. E aí se pede para a pessoa escolher uma foto e dizer por que está escolhendo aquela foto. E a ideia desse teste Zonde é que você vá encontrar os seus pares, né? Normalmente, por exemplo, criança, gosta de criança, né? E animal, quando vê um outro animal, se identifica com o animal, não é assim? Então a gente se identifica com aquela foto, né? Ou a gente escolhe aquela foto que a gente tenha mais afinidade. Então isso é o teste Zonde, e aí ela pode detectar, né, algum desvio, né, a personalidade da pessoa, tá bom? E os específicos eu já expliquei no bloco passado, que tem a ver com esses interesses, motivações e frustrações, tá? As técnicas de simulação são muito ligadas a uma simulação prática no qual você vai ver a eficácia e a rapidez na tomada de decisão. Tinha um programa na televisão, que não sei se tem ainda, acho que tem ainda, O Aprendiz, com Roberto Justo, já viu isso? E ele criava situações no qual a pessoa tinha que desenrolar, né? E ele dizia, você está demitido, tá certo? Que às vezes a pessoa chegava lá e dizia assim, eu sou muito tranquila, eu sou muito calma, e aí ele colocava a pessoa numa situação de estresse e a pessoa dava um piti, né? Então, quer dizer, na verdade, isso é o que a gente chama de dramatização. Então, você vê na prática, né? Veja, não é teste por realização, é uma técnica de simulação no qual você vai avaliar a rapidez e a eficácia na tomada de decisão. Então, você vai ver na prática, né, como é que a pessoa se comporta diante daquela situação, tá certo? O teste grafológico, gente, é um teste que não é reconhecido no Brasil pelo Conselho, pelo Conselho Federal de Psicologia, né, para detectar aí problemas ou coisas relacionadas aos traços de personalidade. Mas, né, nos Estados Unidos é um teste extremamente utilizado, né, a partir do tamanho da letra, da forma da escrita, você consegue perceber, por exemplo, se a pessoa está nervosa, se a pessoa é uma pessoa estressada, tá certo? Se a pessoa sei lá, tem algum desvio de personalidade, algum traço específico de personalidade, através da escrita consegue se perceber isso, tá certo? Então isso chama-se teste grafológico. E a seleção por competência é quando você vai adotar várias dessas técnicas, né, selecionando conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, você pode usar um teste situacional, você pode usar um teste de conhecimento, você pode usar um teste psicológico, ou seja, você está avaliando várias competências. Você está avaliando conhecimento, está avaliando habilidade, por exemplo, um teste por realização ou atitude, tá certo? Então, assim, essas são técnicas que você pode utilizar para você selecionar, digamos, um profissional que atenda aqueles requisitos que o cargo coloca. Então, a gente diz que a seleção é um processo de obstacularização, ou seja, de escolha do candidato. Você vai colocar obstáculos, né, para escolher o melhor candidato, tá certo? Então, ele é um processo de decisão e escolha, né? A partir de quê? A partir daquilo que o candidato te traz e a partir das especificações do cargo, ou seja, da análise do cargo. E aí a gente viu que o ideal é que a gente tenha o cargo, né? Quais são as atribuições e as qualificações. E caso não tenha, a gente vai olhar incidentes críticos, vai fazer requisição de empregados, vai olhar o cargo no mercado e vai fazer uma hipótese de trabalho, como a gente viu na ordem, na sequência, né, para que a gente possa escolher o melhor profissional, tá certo? Aí a gente vai dizer mais, né? Um detalhe importante. Quando a gente fala nesses testes psicológicos, nos testes psicométricos até, né, que eles são, digamos assim, subjetivos, né? E aí muitas pessoas dizem, inclusive para concurso público, eles, em boa parte das seleções, né, eles são retirados, o pessoal entra na justiça, está com mandado de segurança, né, porque talvez tenha uma subjetividade aí colocada. Só que, teoricamente, para a prova de concurso, a gente diz que esses testes psicológicos e psicométricos, gente, eles, né, gozam de 3 características importantíssimas, né, que dão validade a esses testes. Primeiro, eles têm uma característica de serem preditores. O que significa ser preditor? Ele tem capacidade de prognosticar um desempenho futuro. Não só diagnosticar, mas de prognosticar. Quer dizer, o que significa você prognosticar? Significa você ter digamos assim, um prognóstico antecipado de uma possível doença que a pessoa possa ter, que nem sabe que tem. Ou então uma habilidade,
que a pessoa tenha e que ela nem sabe que tem. Por exemplo, habilidade para cantar, né? Então, através de um teste de canto, você tem como predizer, né, que aquela pessoa tem aquele potencial de desenvolvimento, certo? Outra característica desses testes é a validade. Ou seja, você tem como aferir a variável humana, você tem como aferir o índice e o grau no qual a pessoa possui, por exemplo, conhecimentos de matemática ou aptidão para matemática. Você tem como avaliar, né, se a pessoa possui essa aptidão ou não. Inclusive avaliando, aferindo, né, essa capacidade, tá certo? E a precisão, né, significa que você não vai aplicar o teste uma única vez, né? A tendência é que você aplique uma, outra e outra vez, pelo menos 2 ou 3 vezes. Para quê? Não todos os testes, alguns testes. Porque a ideia é que você, ao aplicar várias vezes aquele teste, você tem um menor desvio padrão, ou seja, por isso que ele gosta de precisão. Então, se você aplicar de uma forma, depois chamar a pessoa no outro dia para aplicar, ou, né, coisas desse tipo, você tem grandes chances de ter medidas extremamente precisas, né? Por quê? Porque ao aplicar várias vezes naquele teste aquela pessoa, o desvio do padrão foi o mínimo, né? Então, é como se você botasse assim, é uma prova de matemática. Você dá 10 questões num dia, e aí a pessoa erra uma. No outro dia, a pessoa não erra nenhuma. No outro dia, a pessoa erra 2. Ou seja, você está vendo que a pessoa de 10, ele consegue, né, ter um bom desempenho. Tá certo? Então, ali o desvio do padrão é mínimo, né? Então, quer dizer, eu consigo trazer com precisão aquele diagnóstico ou aquele prognóstico, tá certo? Então, essa é a ideia desses testes psicológicos e psicométricos, tá? Uma outra coisa importante, que alguns autores, inclusive, caem muito em prova de CESP, quando esses assuntos estão colocados, é como que eu avalio a eficácia do meu processo de seleção. Na verdade, é eficiência e eficácia. A gente sabe que a eficiência está ligada aos meios, ao método de você selecionar. Então, a gente vai avaliar a eficiência quanto mais rigoroso você for. E a eficácia? Você vai avaliar quanto maior o número de pessoas que você conseguir selecionar, não é verdade? Então, a eficácia do processo está relacionada ao quê? Ao número de pessoas que você conseguiu selecionar. Então, se eu tenho 2 vagas e eu consegui selecionar 5 pessoas, eu tenho mais mão de obra do que eu preciso. Então, eu fui eficaz. Né? Quando é que eu não vou ser eficaz? Quando eu não conseguir alcançar a meta e o resultado. Então, eu tenho 100 vagas e eu só consegui selecionar 50 pessoas. Ou seja, o meu processo de seleção não foi eficaz. Mas pode ser que o meu processo tenha sido eficiente. O que significa ser eficiente? Significa que o método que eu utilizei foi tão rigoroso, ou foi rigoroso, que permitiu que, né, na realidade, eu enxergasse um número menor de pessoas que tivessem aquelas qualificações, tá certo? Então, a gente diz o seguinte, que quando a gente vai avaliar os resultados da seleção, a eficácia do processo, né, ele é medido pelo quociente de seleção, ou seja, quanto maior o número de candidatos, que é o quociente, e você vai dividir o número de candidatos admitidos pelo número de candidatos examinados. Então, por exemplo, eu admiti 10 candidatos de um total de 100 candidatos. Ou seja, eu obtive, né, um resultado de 10% dos candidatos, né, 10 candidatos aqui. Então, eu consegui 10% dos candidatos, eles foram aprovados. Né, e vamos imaginar que eu tinha uma vaga só. Então, eu tenho 10 candidatos para uma vaga. Eu fui eficaz, tá certo? E a eficiência, gente? A eficiência, na realidade, eu vou medir quando, né, o quociente de seleção diminui. O que significa isso? Num determinado ano, eu consegui 10 candidatos aprovados. No outro ano, eu consegui 9 candidatos aprovados. Mantendo as mesmas condições de oferta e procura, claro, com certeza, eu vou dizer que eu estou sendo mais eficiente. Por que eu estou sendo mais eficiente? Porque o quociente de seleção diminuiu, ou seja, né, eu apliquei testes mais rigorosos que vão fazer com que os meus candidatos tenham mais dificuldade em serem aprovados naqueles testes, tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado, eficiência e eficácia. Eficácia está ligada a resultados e eficiência está ligada a um método de trabalhar. Ou seja, se o quociente diminui, eu estou sendo mais eficiente. Agora, a eficácia tem a ver a alcançar o número de candidatos necessário para, né, a minha contratação, tá bom?
E aí a gente vai avaliar esses resultados, né, dizendo que eles têm que ser bom para a organização, que ele tem que ser bom para as pessoas, e ele tem que ser, né, um processo que envolva participação, né, que envolva coordenação, tá certo? Com os gestores e com as pessoas. E aí por isso que hoje, né, se eles perguntarem em prova de concurso, né, qual a técnica mais utilizada, né, para a seleção de pessoas? Aí eu digo a vocês, a mais simples e a mais utilizada é a entrevista. Tá certo? Por quê? Porque a entrevista, gente, apesar de ser o método mais subjetivo de todos, porque a entrevista envolve duas pessoas que estão se avaliando dentro de todos os seus interesses, motivações e subjetividade. Então, a entrevista é, digamos assim, o mais subjetivo dos métodos, mas é o mais utilizado. Por quê? Porque o olho no olho, gente, você se agradar do outro, de uma pessoa que você vai trabalhar junto, é muito importante dentro do que a gente chama de competência interpessoal, tá certo? Então, vamos ficar ligados aí, se ele perguntar um dos testes mais utilizados, apesar de ser o mais subjetivo, você vai dizer que é a entrevista, tá certo? Por que é o mais subjetivo? Porque envolve duas pessoas se avaliando, né? E por que é o mais utilizado? Porque ainda é um teste, de certa forma, eficiente, porque você consegue, olho no olho, perceber uma série de nuances que talvez em provas, né, as pessoas consigam esconder, né, efetivamente. Tá bom? Então, vamos lá. Estudamos aqui o primeiro processo, planejamento, recrutamento e seleção, que está relacionado a prover pessoas, né, que está relacionado a suprir pessoas, tá bom? Vamos falar agora de outro processo, desenvolvimento. E quando a gente fala em desenvolver pessoas, nós vamos falar em treinar, em capacitar, em desenvolver, propriamente dito, né, e em processo de aprendizagem organizacional, tá bom? E aí a primeira coisa que eu costumo dizer é, qual a diferença entre treinar e desenvolver, né, já que fala em T e D. Ah, outro detalhe, o que significa T, D e E, né? O T, gente, é treinamento. O D é desenvolvimento. E o E é educação. Hoje a gente não fala só em treinamento, a gente não fala só em desenvolvimento, né? E não fala só em educação. Aí você diz assim, Beth, qual a diferença? Começa logo por isso, para poder entender. Gente, treinamento é uma visão, vamos dizer assim, de curto prazo, voltado para tarefa. Vê, palavrinhas do bem para treinamento. É uma visão de curto prazo, voltado para a tarefa e para o trabalho executado hoje. Certo? Por que é uma visão de curto prazo? Porque é para o trabalho que você realiza hoje. Então, treinar uma pessoa significa capacitar uma pessoa para a tarefa que ela executa hoje. Certo? Desenvolver significa treinar, ou seja, eu só tenho uma forma de desenvolver as pessoas. Treinando. Não importa se esse treinamento seja formal ou informal, não importa, no local de trabalho ou fora. Mas eu só tenho como desenvolver uma pessoa treinando, capacitando essa pessoa. Mesmo que seja informal, seja ensinando, seja dando um discurso. Tá ok? Então, eu vou desenvolver, né, treinando, né, a pessoa. Gente, o desenvolvimento é voltado para o longo prazo e para o futuro. E quando eu falo em desenvolvimento, eu não estou falando de tarefa. Eu não estou falando de trabalho hoje. Eu estou falando de pessoas. Desenvolver é um processo no qual foca nas pessoas, numa visão mais holística, tá certo? E numa visão de longo prazo, tá certo? Então, desenvolver pessoas, por exemplo, é um trabalho de coaching, de mentoring. Já ouvi falar em coaching? Coaching é o treinador que desenvolve pessoas. O mentor é o treinador que também desenvolve pessoas. A diferença entre o coaching e o mentor é que o coaching possui uma relação hierárquica e o mentor não. Por exemplo, eu diria que o principal mentor da nossa vida, ou pelo menos um dos primeiros, são os nossos pais. Eles são mentores e eles nos servem de guia para os nossos comportamentos. Então, a gente normalmente se espelha nos pais da gente
para que a gente tenha determinados comportamentos. Isso é uma mentoria, é um trabalho de mentoria. Né? Os pais são exemplos para a gente, tá certo? O coaching é quando, né, o mesmo pai, por exemplo, né, dentro de uma visão hierárquica, te ensina a fazer uma tarefa, tá certo? Ou quando o teu chefe te ensina a fazer uma tarefa. No caso do mentoring, quando uma outra pessoa que não tem nada a ver com o teu chefe, ou que está na tua organização, ou que está na tua área, mas assim, não possui essa relação hierárquica, tá certo? E aí você começa a aprender a observar aquela pessoa e começa a agregar ali, né, o teu autodesenvolvimento, tá bom? E a educação, entendemos a diferença entre treinamento e desenvolvimento? Treinamento voltado para o hoje, para o presente, desenvolvimento voltado para o futuro e para o longo prazo, ok? Treinamento voltado para a tarefa, desenvolvimento voltado para a pessoa, ok? E educação? É como eu disse, educação é um processo de formação, que é maior do que treinamento e desenvolvimento. É você formar a pessoa e formar o profissional. Né? Eu costumo dizer que o professor de faculdade, ele não está lá só para passar o conteúdo, mas ele está lá para um processo de formação. Né? Um profissional que está ali, né? E dependendo das atitudes, dependendo da forma como ele conduz a turma, ele pode estar levando aquele profissional, assim, um profissional de muito sucesso, dentro de padrões éticos e morais, como também pode ser um profissional, né, que não tenha nada disso, né? A depender da postura, por exemplo, daquele professor. E isso, gente, é mais do que treinar, é mais do que desenvolver, isso é formar. E aí a gente fala hoje que a gente vive um processo de educação corporativa, a gente vai ver aqui. E educação corporativa, o nome já está dizendo, é educação voltada para a corporação. Ou seja, quando você forma o profissional alinhado às necessidades estratégicas da organização. Quando você cria, por exemplo, um projeto pedagógico, no qual o profissional ele vai crescer ou ele vai desenvolver na organização, né, buscando, né, esta formação complementar. Outra coisa, o processo de educação, gente, não substitui a universidade normal. Por exemplo, educação corporativa não substitui a universidade normal, tá certo? Ele é um processo que se volta para a formação do profissional na empresa, que não tem nada a ver com a formação de faculdade, etc, etc. É uma formação corporativa, dentro da linha de atuação da corporação, alinhado com as estratégias da organização, tá bom? Então, você percebeu as palavrinhas do bem para treinamento, desenvolvimento e educação, que é o que tem aqui. Ó, quando eu falo em treinamento, deixa eu fazer uma coisa, treinamento, desenvolvimento. Eu posso até dizer que a educação é um processo de treinar e de desenvolver, tá certo? Como diz aqui, o treinamento é um processo de assimilação de curto prazo que recicla conhecimentos, habilidades, atitudes relacionadas com a tarefa e a otimização do trabalho no presente, certo? O desenvolvimento é voltado para a pessoa. Gente, isso é muito importante. Desenvolvimento é pessoa, no longo prazo. Treinamento é tarefa, no curto prazo ou no presente, ok? E a educação é um processo de formação que se volta para competências e se volta para a vida corporativa, tá certo? Quando a gente fala ainda de treinamento, desenvolvimento, a gente fala que existem modelos tradicionais e existem modelos mais modernos. Olha para cá o exemplo desses modelos tradicionais e desses modelos mais modernos, né? A gente diz que dentro de um modelo tradicional de treinamento, né, a gente vai treinar as pessoas para uma visão casual, como a gente diz, é um modelo casual, é um modelo, né, que eu treino as pessoas, né, de acordo com as necessidades. Eu não estou treinando as pessoas como fazendo parte da cultura da organização, como eu digo, não é um modelo planejado, tá certo? É um modelo que, apareceu um curso no mercado, vou treinar fulaninho, tá certo? Não é uma coisa que faz parte da cultura. Aí você vai dizer assim, Beth, como assim faz parte da cultura? Vou explicar. O Banco do Brasil, né, ele tem o que a gente chama de universidade corporativa. A universidade corporativa não é um local físico, tá, gente? É um processo de aprendizagem. Um processo de aprendizagem voltado para a educação corporativa. E lá existem regras no qual se estabelece que as pessoas, os profissionais de lá, têm que ter, no mínimo, tantas horas de capacitação, dentro daqueles cursos que eles, né, que são vários, online, presencial e tudo,
dentro daqueles cursos que eles estão ofertando, que tem a ver com as necessidades que as pessoas precisam, né, para que elas possam acompanhar a estratégia da organização. Lá no meu tribunal, no tribunal no qual eu trabalho, né, também existe isso. Existe, né, nós temos uma escola de contas que capacita os servidores do tribunal, né? Nós não pagamos nada, se o tribunal faz por nós, né? E a ideia é que a gente tenha, por ano, no mínimo 8 horas de curso e 32 horas, ou seja, é uma exigência, a depender da nota da avaliação de desempenho, as pessoas terão que se capacitar no mínimo 8 horas e no máximo 32. Você diz assim, no máximo por quê? Porque isso é obrigatório. Se eu quiser me capacitar 100, e se eu fizer todos os cursos que a Escola de Contas disponibiliza, o problema é meu, tá certo? Mas, se eu não quiser, eu tenho que, no mínimo, fazer 8 horas, dependendo da minha nota de avaliação de desempenho. Gente, isso é um processo planejado, no qual eu quero que todos os meus profissionais, né, dentro do tribunal sejam capacitados, se reciclem, não importa, dentro daqueles cursos que estão sendo oferecidos, que aqueles cursos todos estão ligados à estratégia da organização, tá certo? Processo randômico ou intencional. Gente, quando eu falo de um processo randômico, eu estou dizendo que ele é aleatório, ou seja, a escolha do curso é aleatória e a escolha das pessoas também é aleatória. Eu digo, olha, eu vou treinar, né, Davi está de férias, né? Eu vou treinar Diego. Pensei em Davi, tá vendo, Diego? Eu vou treinar Diego, porque a gente está aqui pensando, que aí acaba esquecendo. Eu vou treinar Diego porque Diego merece, ou então porque Diego precisa ser treinado. Minha gente, isso é um processo randômico, aleatório. Não é diferente de você planejar, né, de você, né, intencionalmente dizer, olha, esse ano, Diego, eu quero que você faça isso de curso, para que você possa atender às suas necessidades e à estratégia da organização, tá certo? Quando a gente fala no modelo tradicional, a gente diz que a atitude é reativa. O que significa? O problema já acontece. Diego não consegue filmar bem. Ô, Diego filma bem, né? Diego filma bem, ou não. Tá certo? E aí, o que eu faço? Eu reajo a um problema. O processo proativo, gente, eu me antecipo aquilo. Vamos imaginar que Renata esteja pensando em mudar de equipamento de filmagem. O que eu faço? Antes mesmo de comprar o equipamento, eu já vou treinar Diego e todos os outros profissionais para que quando chegue o equipamento, todo mundo já esteja desenrolando a filmagem dele. Ou seja, isso é um modelo proativo e não reativo. No caso tradicional, a visão é de curto prazo, ou seja, para hoje, para o presente, baseado na imposição, porque você escolhe o profissional, baseado em ambientes estáveis e conservadores, tá certo? E a gente diz que esse processo é um processo definitivo, permanente, como se não fosse alterar, entendendo que aquele treinamento vai servir para sempre. Minha gente, no processo mais moderno, a gente diz que a visão é voltada para o futuro, é voltada para o longo prazo, as pessoas vão porque querem, porque estão motivadas a serem treinados, tá certo? A gente diz que esse treinamento é um treinamento provisório e mutável, ou seja, entendendo que o conhecimento é um processo obsoleto e que a gente tem que estar sempre treinando, porque a ideia é inovar e criar coisas novas e promover mudanças na organização. Tá certo? Então, existe essa diferença. Você pode dizer assim, Beth, o treinamento é um processo de curto prazo, voltado para a tarefa, que, olha, hoje é verdade. E educação é um processo mais moderno. Então, a tua organização pode ter treinamentos, né, mas que estão olhando para o futuro, ou seja, como um processo de educação. Tá certo? Eu vejo isso muito no tribunal. Existem muitos cursos lá e vários cursos que a gente pode fazer, independente de você ser chefe, né, de competência interpessoal, de liderança. Por quê? Porque se amanhã você for ocupar um cargo de chefia, você já está preparado. Ou seja, não é para o hoje. A pessoa não vai fazer aquela tarefa ou vai fazer aquele curso só porque tem a ver, vou fazer curso de Excel porque é com que eu trabalho. Posso fazer, mas eu posso fazer qualquer outro curso que eu queira, independente, desde que a escola esteja oferecendo. Por quê? Porque aqueles cursos estão alinhados à estratégia da organização. Tá certo? E aí é um processo de educação que está voltado para o longo prazo. Fechou? Muito bem. Eu fiz um desenho no qual o treinamento estava dentro, o desenvolvimento era maior e a educação é um processo maior, que inclui treinar e desenvolver, certo?
Então, a partir de agora, né, em alguns assuntos, e esse aqui é um, o que eu falar de treinamento, entenda, desenvolvimento e educação. Por quê? Porque eu digo que o treinamento, o desenvolvimento e a educação pode se voltar para transmitir informações, para transmitir habilidades, para transmitir atitudes e para transmitir conceitos. Transmitir habilidade, gente, é você treinar destrezas, atitudes, comportamentos. Qual é o que você poderia ficar em dúvida? Qual a diferença entre informações e conceitos? Informações, para nós, para efeito de prova, significa informações acerca da organização. Então, se eu estou treinando você para informações ligadas à tua tarefa, à organização, eu digo que eu estou treinando informações. Mas se eu estou treinando assuntos, estratégias, que permitam você desenvolver ideias e conceitos em termos globais e amplos, eu estou treinando conceitos. Ah, Beth, então quando eu estou treinando, quando eu estou desenvolvendo, quando eu estou educando, eu posso treinar, desenvolver, educar informações, conceitos, habilidades e atitudes. Sim, senhor, posso fazer isso. Tá certo? E aí a gente vai ver na aula que vem que técnicas que a gente vai utilizar para a gente poder treinar essas diferentes facetas aí das pessoas. Ou seja, que técnica eu uso para treinar comportamento? Que técnica eu uso para treinar habilidade? Que técnica, qual a melhor técnica, qual o melhor método para treinar conceitos e para treinar informações? Tá bom? Mas isso a gente vai falar na próxima aula, né? Que vai ser a nossa terceira aula do Começando do Zero. Ó, cheiro, viu? Tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser.